parceiro do Cine Fantasy e a IDG. Estou aqui articulando com vocês essa palestra. Espero que vocês curtam muito o assunto que está por vir. Eu vou passar agora para o Cine Fantasy, para ele dar uma palavra, fazer uma abertura bem bonitinha. Espera aí. Olá, gente. Boa noite novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a Gilda e a Luísa por ter aceito esse convite do festival, do Cine Fantasy. Obrigado mais uma vez, tá, gente? Essa mesa hoje agora é sobre mulheres do audiovisual, tá, no gênero fantástico. Então, apresento para vocês Gilda Nomati e Luísa Luz Varga. Alô? Agora? Boa noite. Eu e a Gilda, a gente já se conhece, né? Eu sou Luísa Luz Varga, sou jornalista, tenho uma revista, a Revista Fantástica, que estava na capa, linda, maravilhosa. E a gente foi chamado hoje aqui para fazer uma palestra, né, sobre a mulher no gênero fantástico, uma coisa ampla, né, colossal. E a gente combinou um pouco de fazer uma introdução, né, sobre o assunto, bem genérica, para chegar no hoje, né? E aí a Gilda vai me complementando com as experiências. A Gilda é praticamente um ícone do cinema fantástico feminino no Brasil. A rainha do cinema fantástico, né? Uma atriz maravilhosa, porque não é qualquer atriz que faz cinema fantástico, é muito difícil, nem qualquer ator precisa disso. É um tipo de cinema, falando agora já que precisa muito disso, principalmente quando você tem uma produção mais pobre, né? Menos efeito especial. E tal, o efeito especial é o ator. Então, pode acreditar que o ator é fundamental. Mas aí, dando uma geral para não ficar essa coisa toda, né? Mulher no gênero fantástico. Na verdade, o primeiro filme de ficção realizado no mundo foi realizado por uma francesa. Era um filme fantástico. Porque aí entram as diferenças Brasil, Europa, mundo. Nós não temos uma tradição de literatura fantástica. A França tem, a Espanha tem. E, muito naturalmente, os primeiros filmes, né, vinham do teatro, né, que é meio o caso da Fada do Repolho, que é esse primeiro filme, né, da Alice Guy Blaché, que é também o primeiro filme de ficção do mundo. 1 minutinho, curtinho, está no YouTube. Então, naturalmente, os primeiros filmes são fantásticos, né? Os filmes de ficção mundiais. E ela trabalhou para Gaumont, fez um nome, foi para os Estados Unidos, é uma figura hoje, está sendo resgatada a memória do trabalho dela, que sempre foi jogado assim meio de canto. O Georges Méliès, né, com A Viagem à Lua, ganhou os grandes créditos, também um cinema fantástico, de seu primeiro filme e tal, de ficção. E, bom, e no Brasil a gente não tem, então, muita ideia, quando vai discutir cinema fantástico, nem sem chegar na questão da mulher, por conta mesmo do que é cinema fantástico. O que é fantasia, o que é ficção, o que é realidade. Isso nunca foi muito claro, nem no cinema, que demorou para se estruturar enquanto um cinema industrial e tal, mas também na literatura, né? Mas na cinematografia, pior ainda. Foi uma cinematografia que vivia, como dizia o Paulo Emílio Salles Gomes, de ciclos. Começa um ciclo e tal, começa outro, morre, é um nasce-morre, nasce-morre, nasce-morre. A literatura ainda capengando foi se estruturando. O primeiro filme dirigido por uma mulher no Brasil, que foi o Mistério do Dominó Preto,
da Cléudia Verberena, era, porque não chegou inteiro, não se sabe, só se sabe pelas fotos, um filme de suspense psicológico. Mas talvez tivesse um quesinho de horror, não sei. É provável, é sugerido, não há como se afirmar. Os filmes, aliás, criminais foram os primeiros filmes brasileiros de público. Aliás, até hoje, né? Jogou Cidade de Deus, o negócio vai, né? Então a gente sempre teve esse pezinho mais no crime do que na fantasia. Então, mas na literatura também, e aí tem uma questão, o que é, inclusive, horror, quando a gente fala, ou criminal? Então, por exemplo, o primeiro romance fantástico, totalmente fantasia, louco, A Rainha do Ignoto, estou falando agora de livro, ele foi lançado como um romance psicológico, era a palavra que se usava. Mas, na verdade, A Rainha do Ignoto é um livro. Ela é uma mulher tipo uma amazona, que mora numa ilha utópica, ela tem um exército de mulheres, ela faz magia, é a Rainha do Ignoto. Funesta é o nome dela. Mas ninguém usava, inclusive, este termo para se referir a este tipo de literatura, né? Literatura fantástica. Vai achar lá se é um romance psicológico. Mas o que é psicológico? É um monte de coisa, né? Então, hoje a gente fala, não, é um romance de terror, fantasia. Nunca foi filmado. Daria, eu acho, um baita filme. Ela seduz um jovem cientista, tem de tudo, o romance. O bando de mulheres com as quais ela vivia não eram amazonas, não, eram as paladinas do nevoeiro. Então, o cinema brasileiro não tem uma tradição literária como tem a Espanha, de romances fantásticos, né? A francesa, não temos. A alemã, né? A alemã também tem uma coisa forte do fantástico. Então, e mesmo na literatura, isso tudo era muito disfarçado, né? O José de Alencar tem um romance Encarnação que eu acho que também daria um belo roteiro. O negócio é horripilante. Mas não era colocado como tal. A gente você não aprende na escola que aquilo é fantástico. Não existe, né, essa vertente. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis. Então, hoje é que se está revisitando, inclusive, a nossa literatura nesse sentido. O Machado de Assis tem também uma pegada forte dentro do fantástico, nos contos, nos romances, mas ele, né, eu estudei, vocês não sei, como romance realista, contemporâneo, romântico, primeiro romântico, depois realista, tá? E é nessa coisa que a gente vai. Macunaíma é totalmente fantástico, tem canibalismo, tem tudo. Horror corporal, o que você quiser. Mas muitos pesquisadores brasileiros colocam como cinema novo tropicalista. Eu já vi isso. Oi? Do Glauber Rocha pro Macunaíma. Não dá, não casa, não bate. Mas é um filme fantástico. Muito indigesto. Não é nada popular, diga-se de passagem, né? Então, e aí nas mulheres? As mulheres demoraram muito para entrar. Eu vou entrar no cinema brasileiro, então, tá? Né? Acho que é hoje uma coisa aqui, porque podemos fazer a ponte depois com o que está rolando lá fora, né, em termos de cinema fantástico hoje, mas as mulheres começam a pegar firme na direção de filmes, falando das diretoras, lá pelos anos 70 mesmo, 1970, né, 80, é que as mulheres começam a se firmar na direção. E uma das primeiras obras de cinema fantástico vem da Boca. É a Rosângela Maldonado, ela é uma parceira do Mujica, deu branco. Do Zé do Caixão, eu sempre esqueço o nome dele, o Mujica. Mas ele assina nesse filme com outro nome, Alencar. Tinha essas coisas, né? A Rosângela Maldonado colocou A Mulher que Põe a Pomba no Ar, em 78. Sinopse.
Eu já vi o filme, é uma loucura. Depois de ter sido traída pelo marido, Adelaide cria uma ordem secreta, baseada na representação da figura da pomba, que reúne mulheres com planos para se vingar dos maridos infiéis. Em sua missão, a doutora Adelaide transforma humanos em seres alados que atacam as vítimas a bicadas. Duas garotas servem de cobaia e viram mulheres pombas que voam pela noite. Isso, gente, imagina assim. E qual que é a estética? É a estética da Boca do Lixo. Cinema marginal. Né? Cenário de quinta, roupa idem, né? É meio um teatrão disfarçado. É aquele escracho total. E com aquela cara de pornô chanchada, né? Assim, tá. Uma mulherada, né? Ali no palco. Aquele ar de Boca. É na Boca, realmente, que você começa a ter filmes de gênero, né? Muitos cineastas jovens, né? Cinema paulista, tal, vão começar a botar as manguinhas de fora e sair daquele negócio, daquele formatinho cinema novo, Glauber, estética da fome, vamos mudar. Uma das coisas que move essa galera do gênero, e não é só no Brasil, mas aqui também, é a questão dos recursos. Filme de gênero, o tal do filme B, filme de horror, é mais barato, né? Uma vez o Reichenbach comentou, né, sobre essa coisa de que você ia em banco fazer empréstimo, para fazer o filme, imagina, tal. Mas, claro, então tinha todo esse... Então, tinha muito essa pegada também por trás do gênero. Não eram só os nerds que iam fazer filme de gênero. É que filme de gênero tem essa possibilidade. Filme de gênero não é só Star Wars, né, Fantástico, não é só mega produção, não é Metrópolis, né, que teve muito dinheiro, não é. É também essa produção meio B, meio baratinha, que ao mesmo tempo pede um retorno menor, né, porque menos investimento, menos... tudo se passa no apartamento, sujar uma pena, aquela coisa toda. E bons atores. Fundamental. Então, a gente tem no Brasil vários filmes que poderiam ser classificados como fantástico, fantasia, que vão no vai da valsa e saem de onde a gente menos espera, mas não fizeram escola muito por conta dessa visão da crítica também. Então, não é só um preconceito do público, né? O Nelson Pereira, por exemplo, dos Santos, tem uns filmes loucos. Amuleto de Ogum, totalmente fantástico. Aliás, um baita filme. Um filme maravilhoso. Quem é beta, ele misturava ficção científica, crise climática, ambiental. Isso, né, isso depois de ter feito Vidas Secas, ser um dos três, né, a tríade que inaugura o cinema novo e tal. Mas eram sempre filmes que eram olhados de canto. Então, eu acho que o preconceito, quando se falou aqui muito nisso, ele parte também do próprio crítico. Há toda aquela coisa de vamos fazer um cinema nacional igual ao de Hollywood, porque não sei o quê e tal. Então, e a característica do cinema de gênero brasileiro é esse pobre, esse experimental, esse crítico, esse paródico, né? Tem um outro problema com o cinema fantástico, que ele foi massacrado no Brasil pela censura. Porque o bom filme fantástico, né, ele acaba caindo onde não devia, né? Então, por exemplo, tem um filme que vocês não viram e que eu vi depois de velha, chamado O Quinto Poder, de 63, que fala de uma invasão ali, de uma grande nação. O Brasil é subjugado por uma potência delirante, leia-se Estados Unidos, tal, que passa mensagens subliminares e começa a subjugar a população. Olha só, que interessante. Esse filme sumiu. Teve uma exibição, sumiu, e foi restaurado porque foi, acho que, mandado para Berlim, não sei para onde, se conseguiu uma cópia que passou em Brasília em 2006, 2007. Então tem isso também. Esses filmes, muitas vezes, não são só paródicos, crítica de costumes, eles brincam com coisas perigosas. Manhã Cinzenta, Dom Ney São Paulo, né? Ficou preso anos, saiu praticamente para morrer, que fala de um Estado totalitário, um exército louco.
Eles são interrogados por um cérebro eletrônico, tem sessões de tortura. Então tem esse outro lado do cinema fantástico, né? Quando a gente fala fantástico, não tem só fantasma na parada. E mesmo quando tem, você tem essa questão da crítica. O cinema espanhol é muito rico nisso, né? Ele tem a crítica à guerra, às instituições, está lá, está subjacente. Então, é um tipo de cinema incômodo. E voltando para as mulheres, isso é algo que vem sendo conversado, assim, muito, não tem um estudo grande sobre isso, mas eu sei que algumas colegas estão querendo fazer. A obra da Ana Carolina, principalmente a trilogia feminina dela, Mar de Rosa, Sonho de Valsa e Das Tripas Coração, tem uma pegada surrealista que ela admite, né? Ela ama Buñuel, que é um exemplo desse cinema fantástico, delirante, que ao mesmo tempo é crítico das estruturas, da igreja, dos costumes, mas que foi saudado quando foi lançado para ser considerado sério, né? Um filme de crítica à ditadura. Eu lembro que o Mar de Rosas tinha uma coisa assim. Ele era um filme de crítica à ditadura. Ele pode ter até a crítica à ditadura lá, mas o que ele critica mesmo é aquela família opressiva, patriarcal. Claro, a gente está vendo que aquilo está dentro de um país que não vai para frente, né? Que está apavorado, está aterrorizado, sim, tem tudo isso. Mas é um cinema que se começa a olhar por esse lado. Então, viram estudos aí, com certeza, tem gente dando recapitulando essa coisa, né? Até o Carlota Joaquina tem um tom farsesco, que é o primeiro filme da retomada, né, gente? 1,5 milhão de espectadores, né? Foi uma mulher, foi a Carla Camurati, Carlota Joaquina. Carlota Joaquina é sobre uma princesa que existiu, é sobre um pedaço da história do país, mas que é narrado como se fosse conto de fadas. O reverso dos contos de fada, porque ela era um horror, né? Então começa com o professor contando. Alguém já viu? Já, né? Começa com o professor contando. Só que ali o fantástico, essa parte fantasia, não predomina, né? É uma estratégia narrativa, mas aí se sobrepõe. A gente sabe que aquele cara existiu, que aquele Dom Pedro existe, mas é tudo num tom farsesco de paródia, né? De absurdo, de comédia de absurdo, enfim. E bom, então tem isso. Então, é mais recentemente que o pessoal perdeu a vergonha de falar que faz filme de horror. Mas não é só no Brasil, não. Eu acho que isso no mundo inteiro. E sim, tem muita mulher fazendo filme de horror. De horror com essa coisa do fantástico, essa pegada da fantasia, da crítica social, né? E o que é legal, eu acho, Gilda, depois você pode falar mais disso, nesse cinema feito por mulheres, porque eu comecei a botar, não, o que tem de tão diferente assim do que o Gabriel Mascaro faz, ou, né, do que elas fazem? Há uma busca muito grande, esses assuntos, né, a questão da sexualidade LGBTQIA+, da transformação corporal, estão lá com mais frequência, sim. De buscar uma voz no mundo. Você tem muito, em alguns filmes, aquela coisa da telecinese, que é muito característico, não é só no Brasil, não. Filme de mulher, tal, sabem a telecinese, né, de mandar mensagens, ela soa quase como uma representação da sexualidade reprimida, que se manifesta. A Carrie tem isso, né? O filme Carrie, né? Então, você tem alguns tipos de recursos, de estratégias que pertencem ao mundo do fantástico, que estão muito presentes nas obras das mulheres. Mas não é só aqui, não. Tem uma pesquisadora maravilhosa, para quem gosta do tema, chamada Barbara Creed, uma australiana, que ela, inclusive, ela criou o conceito de mulher monstruosa para falar do preconceito, né, do como, porque muitos filmes fantásticos são bastante misóginos também, vamos falar a real, né? E aí ela até fez uma nova obra, ela já tinha encerrado, né, essa parte da mulher monstruosa, que é a volta da mulher monstruosa, falando do Titane,
né, de todos os filmes que a gente está vendo aí bombando, né, de mulheres, né, no horror, no fantástico. E aqui, então, Medusa, Raquel 1.1, falando assim rapidinho, né? São filmes de horror que mostram um país distópico, governado por um grande poder religioso, não se nomeia, parece muito com as religiões pentecostais, mas ninguém é nomeado ali. Então tem uma milícia feminista caçando as pecadoras nas ruas. Há uma coisa de moralização no país, né? São representações de mulheres, mas também de país, né? Raquel 1.1. Raquel 1.1 vai mostrar uma garota super religiosa que resolve questionar o papel da mulher na Bíblia. E cria um grupo. E começa a questionar isso. Ela mora numa cidadezinha pequena e, bom, o desfecho não é bacana. Aliás, infelizmente, nem sempre o desfecho é feliz. Mas são filmes, a gente percebe, que eles têm um poder de contestação, eles sabem a que vieram, eles sabem do que eles estão falando, e eles estão olhando para o Brasil. Eles não estão olhando para a França. Ao mesmo tempo, eles encontram eco nas produções francesas, italianas e americanas. Há mulheres como elas também fazendo coisas por ali. Me breca aqui se eu tiver... Imagina. Filmes, a questão racial, né, tá forte. Então, a Glenda Nicásio, uma mineira, tem filmes em que ela trabalha, mas parece que é tudo conversa de boteco. Não tem aqueles efeitos especiais. Então, o Voltei, por exemplo, se passa no país do disparate. Aí, lá pelas tantas, abre a porta e chega uma irmã que morreu. Assim. Há muito essa ideia que o Todorov chamava do fantástico maravilhoso, que é de uma naturalização. Não tem aquele... Não tem. Ela morreu, ela está de volta, ela está com saudade das irmãs, entendeu? As irmãs não entenderam muito bem o que aconteceu, acolhem, e ela começa a falar que ficou presa num limbo e tal. E nisso vai passando a história do país. Então, quase todos os filmes brasileiros, eu acho que não são só as mulheres, não, mas os das mulheres também, estão voltados bastante para a questão do pensar esta nação. Mais do que para a heroína, para o HQ, para a história em quadrinho, etc. Né? Inclusive os filmes da Juliana. Né? Eu vejo As Boas Maneiras assim, dessa forma, não sei como vocês viram, mas ele é uma fábula, mas é uma fábula que mexe com a questão racial, com a questão social, né? Com a questão do diferente, com a sexualidade dissidente, que é um horror para as outras pessoas. Então, tem essa mensagem. Né? Carro Rei, que citaram aqui, né? Carro Rei é uma loucura. Né? Falam do Titane. Eu acho que ele tem uma pegada diferente, porque ele não questiona muito a questão dos afetos, da sexualidade. Ele fala muito de um mundo em que o corpo político, bom, é um carro que tenta substituir, é um droide. É aquela coisa de filme de ficção científica, quase. O carro que planeja substituir a raça humana. Na verdade, é isso. É um resuminho. Mas a que faz amor com o carro está aberta para coisa. O carro não. O carro quer passar por cima. Não está nem aí. Ele é um droide. Inspectorante. Que é um inspectorante? Não.
Sim. Aí, bom filme e mau filme. Eu tenho visto um monte de porcaria no streaming, gente, gringa. Falando nisso. Tem filmes bons e tem filmes ruins no Brasil, mas estão fazendo... Mas eu vejo tudo. Eu adoro filme ruim, eu brinco isso. É uma maravilha, não é? Mas não é, porque você vai descobrindo mundos. Eu adoro ver um filme coreano, filipino. Os filipinos têm uma pegada maravilhosa, assim. Mas, vamos lá, tem outra tradição lá dentro, de mitológica, de seres sobrenaturais, como a gente tem aqui as cucas da vida, enfim. Então, são incríveis. O Carro-Rei, O Grande Sertão, que eu considero um filme fantástico. Eu falo do Grande Sertão, esse que o Guilherme Reis fez, mais do que os outros. Eu acho que tudo do Guimarães Rosa resvala no fantástico. Porém, e ele foi mega adaptado, mas alguns são mais formaisinhos, né? O Grande Sertão chutou o pau da barraca e transformou o sertão naquilo que ele é, né? A saga humana, a periferia, as gangues. A Dirley Queiroz, né? E Joana Pimenta, que agora não é só diretora de fotografia, se coloca como co-diretora. Fizeram Mato Seco em Chamas, que é uma distopia de ficção científica, fantasia, mas que ele chama, isso eu acho muito incrível, documentário de ficção científica. Aí você pergunta, mas por que é um documentário? Ah, porque tudo que está aqui poderia ter acontecido. Não é ficção. A Margaret Atwood, a autora do Conto da Aia, ela diz que não gosta que chamem o que ela escreve ou o que ela faz de ficção científica. É ficção especulativa. Por quê? É um tipo de ficção que pode olhar, inclusive, para o passado. O filme fantástico nem sempre está no futuro e o filme distópico também não. Mormaço, por exemplo, um filmaço que fala de contaminação, de ambientalismo, de putrefação, né, da cidade, né, da especulação imobiliária, é um filme distópico também. E, Gilda, vamos lá, conta, como é que você sente essa questão do fantástico? Porque você é sempre chamada para compor personagens difíceis. Eu vou começar dizendo que eu comecei a fazer cinema. Tenho muita honra de estar aqui hoje com a Sara Silveira, porque foi meu primeiro filme, foi um ramo, foi cinema fantástico e foi um momento muito, muito maravilhoso que, como a Sara disse, ganhou um prêmio em Cannes e aí, a partir desse momento, acho que quem faz cinema fantástico... Vou falar um pouco, primeiro contextualizar minha relação com o cinema fantástico. E aí depois o meu primeiro longa-metragem também foi com a Sara, por isso eu fico muito, muito feliz de estar com mulheres fantásticas aqui. E o Trabalhar Cansa, que foi o meu primeiro longa, foi com a Sara e com a Juliana Rojas, com o Marco Dutra também, mas aqui a gente está falando de mulheres no cinema fantástico. E é muito maravilhoso que, para todos esses jovens aqui, saberem que a Juliana Rojas ganhou um prêmio de direção, que é um prêmio da Sara também, que produziu esse filme, ganhou em Berlim um prêmio de direção, e eu fico... Cidade Campo, um filme maravilhoso, e todos os filmes da Juliana são da Sara, são maravilhosos, e então é um orgulho muito
muito grande pensar que nós aqui, com toda essa condição precária do fazer cinematográfico, a gente pode competir e ganhar em um festival tão importante como Berlim, por exemplo. E aí, claro, aí foi importante essa conversa anterior, porque como isso, né? Tudo depende de política, e não é a política pública, sabe? É uma política de uma pessoa que tem um amor profundo ao cinema e abre esses espaços, né? E eu, como uma atriz de cinema fantástico, também, porque eu não faço só o cinema de terror e só cinema fantástico, eu sinto que, com todo esse orgulho que a gente deve ter e que a gente tem motivos para ter, a gente ainda sinto esse preconceito. Quando as pessoas dizem que eu sou uma atriz de filmes de terror, elas ainda têm esse lugar que quase me separa de uma produção cinematográfica. É como se fosse um lugar muito específico. O cinema de terror, e como a Sara disse, o cinema de terror, que também tem realismo, também, independente da linguagem, eu acho que um filme ele pode ser espetacular e ele pode ser péssimo em qualquer linguagem. Então, se o cinema... o que eu estou querendo dizer é que o cinema o cinema brasileiro, ele tem um cinema de terror, um cinema fantástico muito poderoso, e aqui representado pela Sara Silveira, que já levou filmes fantásticos no duplo sentido para festivais incríveis. E aí eu queria dizer também dessa coisa da formação de público. Quando eu fui para Cannes, que a gente foi com o Trabalhar Cansa, e a gente fez ali Tapete Vermelho, Monteiro, né? todo esse Variety, a gente estava em todos os jornais do mundo, a gente estava nos jornais mais importantes do mundo. E eu, como ainda era ingênua no cinema brasileiro, estava começando, eu pensei que a gente fosse chegar aqui no Brasil e, sei lá, era quase como ter o bombeiro esperando a gente, porque era muito importante, a gente ali concorrendo de igual para igual, com filmes de budgets com muito dinheiro, com orçamentos imensos, que de repente é uma diária deles, a gente faz esse filme e a gente vai lá e concorre e ganha, e o mundo inteiro querendo saber da gente, e aí a gente chega aqui no Brasil, é um rodapé, é uma matéria com uma foto com muito descaso, aí tem... E aí começa o choque, né, que dá para fazer um filme de terror disso, de uma coisa que aí o Adirley, que poderia ser realidade. Então é um documentário, porque acho que todo o cinema brasileiro sofre essa decepção de ter tanto valor e de fazermos filmes tão bons e de sermos tão valorizados. Claro, passamos aí por uns anos terríveis, né? Anos sombrios da ameba andante, que a Sara disse. Adorei. Porém, quando eu estou em um festival lá fora com um filme fantástico brasileiro, eu tenho muito, mas muito, muito, muito orgulho
de ser brasileira e de estar nesse cinema, e de estar no cinema de gênero fantástico. Voltando para cá, também acho que de lá para cá, que já deve ter uns 19 anos, acho que foi em 2007 que foi esse prêmio do Um Ramo, eu vejo um interesse cada vez maior pelos jovens cineastas brasileiros que se formam e gostam muito desse gênero. Eu acho que o brasileiro estava falando do cinéfilo, o Jair que estava falando, que o cinéfilo que vai ao cinema, claro, já está esperando o filme da Juliana e do Marco Dutra, mas quem gosta de cinema no Brasil cada vez mais gosta da produção de cinema fantástico. Esse ano eu estrei o Prédio Vazio e foi muito bacana porque estava concorrendo no Festival de Tiradentes, ali em uma sessão que tinham outros gêneros, porque também tem isso, tem os festivais como esse, que eu tenho muita honra de estar aqui no Cine Fantasy, que é um festival maravilhoso e que aí privilegia essa produção incrível brasileira. Também já fui homenageada nesse festival. Muito obrigada, muito bom. E nós temos alguns festivais de cinema fantástico, na verdade poucos, né? Mas tem quase uma distinção assim em alguns. Quando é o cinema de terror psicológico, ainda não tem tanto essa distinção dentro dos festivais, mas eu achei bacana essa sessão que tinham filmes de vários gêneros, e o gênero terror, o Prédio Vazio, ganhou um prêmio. E um prêmio que foi muito importante, porque era o prêmio de distribuição. E aí a gente entra nesses dois lugares, um de formação de público e outro de necessidade de dinheiro para a divulgação, porque você às vezes vai a um cinema e todos os outros filmes têm cartazes e têm banners e o próprio cinema trata o cinema brasileiro com distinção, e ainda mais com uma distinção para o ruim, né, para o mal. Detesta cinema brasileiro, não coloca nem o seu cartaz ali, nem no computador, baixa ali. E o público brasileiro, ele vai ao cinema meio que sem saber até o que vai assistir. A gente entende que a pessoa vai ali na fila, olha, e é aquele filme que está mais divulgado. Então, eu acho que o nosso cinema realmente é maravilhoso, nosso cinema fantástico, é incrível, e aí a gente chega nesse lugar das salas de cinema, da distribuição e da vontade de chorar, porque você vai assistir o filme e tem pouquíssimas pessoas ali, mas tem pouquíssimas pessoas ali. E as mulheres, para falar das mulheres no cinema fantástico, ainda hoje tem muito mais homens fazendo cinema fantástico, porque em todos os gêneros ainda tem muito mais homens fazendo. Mas nós temos, só de nós termos Sara Silveira, Juliana Rojas, que são duas gênias dentro desse universo, a gente já tem assim, uma briga muito grande, né? E aí, falando um pouco do lugar de ser atriz de cinema de terror, talvez isso seja uma curiosidade depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu imagino que seja isso que eu possa responder, porque a gente está com uma acadêmica maravilhosa, aprendendo aqui um monte de coisas, com uma pessoa que conhece tudo do cinema brasileiro e mundial. Eu praticamente posso falar sobre o fazer cinema de terror, ser uma mulher dentro do cinema de terror brasileiro. E uma professora. Você dá cursos.
Eu dou oficinas de cinema e já dei algumas oficinas específicas de cinema de terror, porque tem diferença, sim. Eu acho que uma atriz de cinema de gênero, terror, fantástico, tem que ter uma disponibilidade quase atlética. Me considero também um pouco atleta, Sara. Tem esse lugar de resistência e de entrega também. Nem todos os filmes, quando a gente fala filme de terror, pode pensar direto no sangue, mas também pode nem ter, né? Por exemplo, eu, às vezes, sou acoplada a várias canaletas. O filme O Duplo, que eu tive também a honra de contracenar com a Sara, porque nesse filme ela faz uma participação como atriz, e a gente estava ali numa mesa de reunião de professores, né, Sara? Improvisou maravilhosamente bem. Eu tenho uma cena que eu tive que passar umas 4 horas, mais ou menos, deitada em um cimento gelado no meio da madrugada, com canaletas finas, canaletas grossas, acopladas a 2 caras do efeito, que era o Capel e o Borg, que são 2 caras que fazem quase todos os filmes de terror brasileiro. Que eu tinha ali meu sangue que ia sair da jugular. Então, eu acho que você tem que ser um tipo de ator que seja também um ator que se considera uma parte técnica. Quando eu estou em um set, eu sou... Acho que cinema é muito isso. Cinema é muito você ser uma parte daquilo. Você compõe... E ator, às vezes, ainda hoje, que está isso cada vez mais caindo de moda, mas o ator ele ainda é muito separado, tem essa coisa elitista, né? Quase que de privilégio, o ator ser quase... Então, o ator fica ali no camarim, ninguém pode falar com o ator, tem diretores que nem gostam que outra pessoa da equipe fale com o ator, mas tem coisas muito... você fica muito vulnerável. Às vezes eu estou em um filme que eu vou, ao longo do filme, me ensanguentando. Aí chega uma hora que eu já chego no set, eu já estou com uma roupa molhada, porque o sangue é de ontem, mas já tem que começar daquela continuidade ali. Então, você tem que ter uma resistência. Eu vou ficar pendurada, alguém vai me empurrar, tem uma briga corpo a corpo, que por mais que você ali ensaie uma luta... você acaba tendo que é um lugar delicado, mas é muito prazeroso, Então, acho que eu não falei nada com nada, mas falou tudo, está falando tudo. É um ator que tem que ter um corpo, né? Aquela coisa quase... Numa época que esses filmes começaram, principalmente para que veio uma leva de diretores aí dessa geração, e você fez esse filme de todo mundo. E foi com o Juliano e Marco aqui, entre música, essa coisa do terror foi crescendo entre as pessoas, aí o outro colega dele também faz um filme de terror, nós estamos fazendo, com a ajuda da BT, uma quantidade de filmes brasileiros. Não sou só de terror, mais de 100. E, por exemplo, eu já estou aqui, já estou de olho nela, no filme que eu quero fazer. Mais de 100. Mais de 100. E aí, esse ator aí que ela fala, da disponibilidade, do despojamento para fazer, né? Porque sempre sujo, sangue, nojento, gosma. Não tem o glamour que se imagina por trás da... mas acho que isso talvez... Interessante isso. Sempre que ela fala nisso, eu fico pensando, acho que é uma questão mundial mesmo. O Homem-Elefante, esses filmes, claro.
A disponibilidade que o ator tem que ter, né, para virar aquele monstro. E, ao mesmo tempo, passar emoção, né, não ser só uma coisa técnica. Isso que eu acho incrível, né? Porque... Sim, e tem a coisa de ser absurdo, de ser fantástico, então não é uma coisa exatamente que poderia acontecer aqui na sua cara, mas o ator, ele tem aquilo como uma coisa de cotidiano. Eu faço a cena mais absurda de terror como se fosse uma coisa cotidiana. Então, essa dicotomia entre a imagem, uma imagem chocante, mas com sempre o terror vem de uma questão emocional muito conhecida para todo mundo. O sentimento, eu trabalho no lugar de intimidade absoluta. Então, talvez também o cinema de terror fantástico goste muito de mim, porque eu faço o oposto. Então, tá lá aquela coisa toda, tô morrendo, com a garganta cortada, espirrando sangue, mas estou sentindo coisas muito humanas, muito que todo mundo que está ali assistindo pode se identificar. Então, esse lugar também acho bastante importante, que é a expressão do terror. Ela, às vezes, ela é tão grotesca ou tão absurda, mas para trazer uma coisa cotidiana, como uma crítica social, né, que você está dizendo dos filmes brasileiros, que são os filmes, por exemplo, da Juliana. Renata Pinheiro, tanta sim, gente. Sim. Né? Então, usa essa linguagem fantástica para dizer coisas muito que estão aqui no nosso dia a dia. Agora, está todo mundo falando dessa história do cinema brasileiro, né? Quando eu comecei a fazer essa pesquisa, me falava assim, mas você vai falar sobre mulher no cinema? Mas não tem filme suficiente. Gente, eu estou tendo que jogar fora. Porque não dá, né? Porque é um livrinho, assim, simples, um ensaio e tal. Não dá conta, eu não dou conta, né? Isso que o Eduardo estava falando, você não dá conta, tem muita coisa. Tá, legal. E como que vocês vão ver isso daí, vão estudar isso daí? Onde estão esses filmes? Não estão. Eles não passam na televisão, eles não estão em site nenhum. Você tem que conhecer uma galera para ter acesso. Porque, assim, passou 2 Tremorier. Vocês já ouviram falar de Tremorier? Então, é uma produção independente, cearense e tal. A Abracine, da qual eu faço parte, fez 1000 projeções, expandiu um pouco o circuito delas. Fantástico. E acabou. Onde vocês vão ver? Em lugar nenhum. Então, isso é quase que um boicote mesmo. Não são só os cinemas. A gente não tem um lugar para acessar como pesquisador, como crítico. Eu queria ver, tem filme que eu queria ver. Eu estou escrevendo, eu vi faz tempo, eu quero rever. Onde? Não tem, nem no streaming. Mal tem no streaming. Né? O que os caras falam para tirar da programação, porque não tem público? Dane-se, gente. Nada a perder, também não tinha ninguém. Os bispos não venderam lá os ingressos? Entendeu? Tá cheio de filme. Nem toda sessão de filme de bichinho e tal tá lotada, sabe? Mas os caras passam os filmes. Então, a gente não tem acesso ao que é nosso. Essa é a real. Os filmes brasileiros passam 2, 3 semanas, né, num cinema qualquer. Se você foi ver, foi. Se não foi, bye bye. Não vai passar na TV. A Globo passa os dela, né? E os gringos, nem todos, exatamente.
E se eu quiser ver para estudar, né, eu não tenho onde ver. Foi uma coisa, mas não por falta de títulos. De acesso mesmo. Tinha que ter uma nacional. O Milei acabou com a Argentina. A Argentina tinha uma bárbara. Milei acabou com ela, destroçou. Mas eu vi muito filme legal argentino nessa plataforma argentina. Então, nós não temos acesso ao que é feito por nós. De verdade, eu vou comentar o quê? Eu vou dar aula sobre isso? Como? Se você não tem como mostrar para vocês. É muito triste. É um silenciamento. O cinema é só a pontinha do iceberg. Mas a gente não tem onde... E aonde depositar. A Cinemateca tem um monte de filme? Tem. Você vê? Você tem que ir lá na Cinemateca. Não poderiam estar disponíveis? Num streaming? Não é? Aí como que você faz? Obriga os caras a passar que nem fazia no cinema? Quem sabe? Não sei, deve ter algum jeito. Mas a gente não tem acesso à produção que se faz efetivamente. Isso é ruim. Isso é muito, muito, muito ruim. É muito mais fácil eu acessar um filme americano, inclusive do que um filipino e tal. Por pior que seja a Netflix, ela trouxe essas coisas. A gente tem acesso a filme turco, a filme coreano, feito lá com as coproduções e as parcerias deles. Tá, mas é melhor do que o antes, eu acho. Não tinha nada, né? Mas não tem. A questão é essa, não tem. Né? A gente encontra muita dificuldade o que é nosso. Faz alguma coisa. Pergunta? O streaming do Sesc também. O streaming do Sesc tem. Mas é muita mixaria. Na hora que você vai estudar e quer fazer um negócio e tal, é uma mixaria. É uma mixaria. Gente, nós estamos pensando em abrir perguntas. Quem quer fazer perguntas? Alguém tem interesse em perguntar algo para mim, para a Gilda? As duas. A Gilda faz muito cinema fantástico, tem posicionamentos fazendo, e ajuda muitos colegas dela que também trabalham para poder ter um ambiente muito importante. A Gilda é uma princesa. Aqui todo mundo é aluno de cinema, é isso? Poxa, gente, perguntas. Ok. Você disse que trabalha bastante com terror. Mas que outra área de fantasia você tem, assim, um interesse maior em participar? Tipo, magia, lendas... Agora eu fiz uma série de terror amazônico. Em Abaetetuba, no Pará. E lendas locais. O Brasil, o Jair estava falando, né, que ele é de Belém, e que a história de Sintra, que lá com algumas histórias, e aqui no Brasil com tantas histórias. Quando eu cheguei para filmar em Abaetetuba, eu achei que aquelas lendas fossem todas criadas pela autora, mas eram lendas locais mesmo, e também é muito interessante como esse país enorme, você chega em um lugar, você vai entendendo que aquelas pessoas elas vivem em relação a outros pensamentos, e o povo amazônico realmente eles têm uma relação com o rio, com a floresta, como entidades mesmo, e com esses chamados. E para mim, essa mitologia amazônica, foi fantástico conhecer
esse imaginário amazônico e trabalhar com essas pessoas locais. Só foram 2 atores, o que eu também achei muito bacana, que agora com essa lei Paulo Gustavo, eles estão privilegiando locais que ainda não tinham produções e criando ali cenários, né, e desenvolvendo outros polos. E essa diretora resolveu trabalhar com atores locais, porque eu também fiz Cidade Invisível, que também é no Pará, e que também são lendas folclore, né? Uma série de folclore, sobre folclore, mas com atores mais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, o que eu estou gostando muito, eu tenho viajado bastante, eu filmo no Brasil inteiro, e conhecer esses outros artistas que não tinham produções nesses locais e que eles ficavam ali muito sem oportunidade, que tem pessoas fantásticas, artistas fantásticos, mas, então, você perguntou da lenda, né? Que tipo de outras fantasias? Eu achei trabalhar com lendas amazônicas, por exemplo, fantástico. Uma pergunta para Luísa sobre a área de crítica. É uma área assim muito mais, que eu vejo que é muito mais ligada a jornalismo até do que cinema, porque eu vejo assim, as pessoas entram na faculdade, né, para fazer cinema, para aprender a fazer cinema, e não tem muito esse pensamento em ir para a área de crítica ou escrever sobre cinema nessa área de crítica e pesquisa. Então, eu queria saber se você tem alguma dica para pessoas que gostariam ou pensam em entrar para essa área, saindo da área do cinema, e se, sabe, tem essa necessidade de aprender mais sobre jornalismo ou algo assim. Você está fazendo cinema. Você está fazendo certo. A maior parte dos críticos, se você for olhar os antigos, não saiu de uma faculdade de jornalismo. O que aconteceu é que o jornalismo moderno deu emprego, salário mensal, entendeu? Melhorou a vida do pessoal. E aí você era obrigado a ser sindicalizado ou não, etc. Mas toda a turma, o Zanin é psiquiatra. Eu nem sei, se você fizer um corre e pegar o currículo da turma antiga, ninguém era jornalista. Então, fazer cinema é fundamental, porque você não pode fazer crítica de um negócio que você não conhece. Pode, mas é aquela coisa meio, né, meio mussarela, meio calabresa, como é que é? Mistura, fala um pouquinho, ouviu falar, fofoca, né? Aí acaba muito caindo naquela variável triste, né, do jornalismo cultural, que é a fofoca. Quem separou de quem, o que estava acontecendo, enfim, que alimenta, né, a roda. Mas para se sustentar nessa vida, não. E está cada vez mudando mais, porque mudaram as redações, não tem mais redação como antigamente e tal. Então, hoje, o crítico tem até discussão no Facebook, a crítica está em crise. O que fazemos? Outro dia, o Bruno Carmelo fez uma postagem conversando com um cara do Uber, o cara perguntou, o que você faz da vida? Ele, eu faço umas críticas de cinema, assim, meio por baixo. Para que serve isso? O cara perguntou, quanto você ganha, coitado. E aí essa coisa assim, né? Porque não tem mais jornal e tal. Então o crítico hoje, minha filha, faz tudo. Mas ele tem que conhecer o que ele está fazendo. Então, fazer um curso de cinema não é ruim, nem um pouco. Só vai te ajudar. Agora, escrever e tal, aí você tem curadoria, né? O crítico faz curadoria, faz mostra, livro, enfim. Isso é algo que você pode aprimorar depois, mas se você não tem essa relação com o cinema ou com a arte, com uma boa base, né? É a dica, vai nessa que é por aí mesmo. Boa noite.
A minha pergunta é mais sobre a mulher no mercado do cinema. Que eu estava vendo uma discussão esses dias na internet que falou que o homem incrível, o homem considerado incrível, é só uma mulher comum. Que é aquele homem que trabalha, que cuida da saúde, cozinha, cuida da casa. E basicamente todas as mulheres que a gente conhece fazem isso. Daí a mulher incrível é aquela que, além de tudo isso, fazem coisas grandes, em empresas, em eventos e várias coisas. E eu queria saber se isso se aplica também ao cinema. Qual a opinião de vocês também? Acho que em tudo, até hoje é assim, né? A mulher, ela para ser incrível, ela realmente é incrível, porque os espaços ainda são muito mais ocupados pelos homens, que têm esse acesso já. Eu acho que a gente está conquistando esse lugar. Quando eu comecei a fazer cinema, tinham, nossa, poucas fotógrafas, eu trabalhava muito mais com homens em todos os lugares de poder dentro do cinema. Claro que a Sara, por isso que eu sempre falo, a Sara é a representação do nosso cinema. A mulher, toda mulher do cinema brasileiro tem que ir lá e falar assim, vou beijar esse pé da Sara. A minha família nem considera que eu faço cinema. Eu nem ia falar disso, mas como você... Aí começa aí, por exemplo, né, uma atriz de cinema. Eles acham, mas voltando, essa coisa da gente ser, igual eu estou me sentindo o Bruno Carmelo agora dentro do táxi. A minha família fala, o que você faz? Eu não vejo seus filmes. Onde passam? O que você... Aí, sei lá, ainda faço um pouco de streaming, falo, não, mas então, infelizmente, minha família é um padrão daqueles que a atriz é a Beth Faria. E só nesse lugar. Mas, enfim, para a mulher tudo é mais difícil, mas está muito mais fácil para você que é jovem. Nem pensa mais nisso, nem pensa mais que é mais difícil, só vai e faz, porque os caminhos já foram abertos, com certeza já foi muito mais difícil, mas eu acho que a gente tem esses lugares nos editais, nos festivais, é feio hoje. Eu fiz um filme que eu não vou dizer qual foi, mas que o produtor os homens andavam entre os homens e mesmo tendo mulheres em lugares, cabeça de várias equipes importantes, eles só apresentavam a eles mesmos. Isso é fazendo um pouco de fofoca do jornalismo. Se eu fosse jornalista, eu seria o fofoqueiro. Ficou horrível esse filme. Muita gente já não gostava só daquela apresentação. Hoje, todo lugar, a gente está olhando quantas mulheres tem nesse festival, quantos filmes de diretoras, quantas produtoras, Então, antes nem tinha tanto esse pensamento. Né? Então, mulheres desbravadoras que estavam ali no meio daqueles homens e conseguiram arregaçar o caminho, e agora ele está aberto, então nem nem pensa mais nisso. Mas sim, sempre um homem fazendo uma coisa média vai ser mais consagrado do que uma mulher fazendo uma coisa média. Então, nós temos que ser realmente fantásticas, né? Complementando, não é isso aí. Eu acho que mudou muito, sim. Nossa, ainda hoje, apesar de tudo, eu vejo muita mulher que fala, não vou... Essa coisa do conjugar a vida familiar, né, em todos os filhos, cuidar da família e tal,
Existe ainda essa coisa, né? Quando você fala assim, eu cuidei muito da minha família nesses últimos anos, eu sim, voltei a sentir essa coisa. Já tinha esquecido. É impressionante como se cobra isso de uma mulher e não do irmão. O irmão dá um telefonema, manda um dinheirinho e está limpo. E você, ali cuidando de tudo, hospital, banco, a confusão toda. Então, existe ainda essa coisa que faz parte dos atributos femininos, né? Mas que eu acho, como a Gilda falou, que está cada vez mais ruim esse negócio. Assim, é um treco que não tem como segurar. Não é assim, não é para ser assim, não tem por que ser assim. Mas a gente se vê muitas vezes tolhido e tal, né? Isso como pessoa. Como profissional, no fundo, acaba batendo, porque se você continua com a tal da dupla jornada de trabalho, que não é só para quem é casado e tal, não. É que família pressupõe tudo isso. Todo esse conjunto da obra. Se você tem que carregar o piano e ainda ir trabalhar, é difícil. Eu acho que a coisa mais difícil da mulher ainda é hoje isso. É não provar que ela é talentosa, que ela pode, que ela consegue. É se equilibrar nessa vida afetiva do dia a dia e tal, e ter que dar conta daquilo que supostamente é feminino, que ela deveria estar fazendo naquele momento, em vez de estar ali escrevendo um livro, por exemplo. Que coisa inútil. Mais inútil do que um livro, não tem. Nem um filme. Oi. Acho que tem espaço para mais uma perguntinha, porque acho que pediram para a gente fechar. Eu acho que sou eu aqui. Bom, primeiro eu só vou fazer um comentário que me veio com você falando que minha família uma vez virou pra mim e falou: nossa, quando você vai fazer um filme bonitinho, de romance, sem sangue? Aí eu falei: ai, nunca. Mas é que eu achei muito engraçado vocês falando isso da família mesmo, porque a minha família até assiste, me dá uma força, que eu acho muito legal. Mas é engraçado que apesar disso tudo, sempre tá ali. Quando você vai sair disso, né? Tipo, vai fazer algo fofo, algo que eles vão gostar de assistir. Mas enfim, não era isso que eu ia falar. Só achei engraçado como, tipo, toda a família é igual, né? Não tem como. Cadê as próximas famílias feitas por quem gosta de filme fantástico que vai ter em casa? Aí vai vir uma família conservadora, né? Fala aquilo que a próxima geração é sempre o oposto da que a gente está vivendo. Enfim, o que eu ia falar vai muito do que vocês falaram da disponibilidade do ator, de como é difícil encontrar um ator disponível com essa vontade também de participar desse tipo de filme. E sendo assim, né, uma diretora iniciante, eu sinto que eu trabalho com muitos atores iniciantes também e que estão fazendo aquilo ali pela primeira vez também, de filme de gênero, né? E o que vocês sentem, assim, tipo, de histórias, de viver mesmo, que passa esse acolhimento, que dá ao ator essa disponibilidade também, sabe? Porque eu acho que não parte só do ator. Eu também sou atriz e em lugares que eu me sinto encorajada é muito mais fácil de criar. Só que, às vezes, vai muito tempo de experiência para você conseguir possibilitar isso ao seu ator. Então, como vocês acham que a gente pode criar isso também, sendo diretores iniciantes, sabe? Tem um lugar entre o ator e o diretor que é para além da ficção, porque o ator, ele, quando está em um set, quando está disponível para uma cena, ele está meio que no bacon, né? Está do lado do avesso, está sensível. E eu sinto que quando, nesse começo, quando o diretor ainda não tem costume de lidar com a emoção, eu já passei por situações de não cortar e eu estar ali em uma cena de emoção, e aí depois eu entender que o diretor estava sem saber se ali, como é que... Você tem que lidar com o outro e com o outro em estado de sensibilidade profunda. Isso é fácil? Não. Aí por isso que eu acho que começou essa coisa do preparador de ator,
que eu acho difícil, porque, como atriz, eu sei que toda vez que você é preparado por um preparador, eu também sou preparadora, estou falando isso mesmo sendo. O diretor não quer exatamente aquilo, porque são duas cabeças diferentes, e aí eu acho que muitos diretores deixam o ator nas mãos de um preparador, às vezes porque não tem tempo, às vezes porque não sabe como lidar com outro ser humano. E ali, nesse estado de sensibilidade extrema, eu acho que é um pouco assustador, porque o ator ele fica num lugar de abertura para liberar instintos, porque quando você está em cena é muito mais interessante o que você está reagindo do que como você está agindo, porque não é uma coisa formal. Claro que você sabe seu texto, você sabe a sua marca, você sabe tudo, mas ali as coisas vão acontecendo de uma maneira muito delicada e sensível, com ferramentas que são todas dentro do seu corpo, diferente, sei lá, um dentista, ele pega uma broquinha, o ator, ele tem as ferramentas, ele tem todas essas ferramentas, só que são invisíveis. E aí, no terror, além de tudo, o diretor ele tem que falar para o ator que ele vai jogar um sangue na cara dele, que pode entrar no olho dele, que ele vai colocar o ator... Eu fiz um filme agora que tinha um monstro que não conseguia engolir a própria baba, e aí ele babava em cima de mim, e eu tinha que ficar gritando, ah! E ele em cima de mim, eu olhando aquela coisa que parecia um catarro, porque como ele não engolia, ia ficando grossa aquela baba. E eu pensava, ai meu Deus, vai encaçapar na minha boca, mas eu já estou aqui, eu tenho que... E aquela meleca para caía no meu cabelo, caía nos meus olhos, e por sorte não caiu nenhuma dentro da minha boca. Mas você é diretor, você sabe que aquele ator está incomodado, você sabe que aquilo ali não é tão natural, mas que ele está disposto a fazer. E aí o que acontece? Você tem que ir criando intimidade, você tem que conversar com o seu ator. Eu acho importante você entender quais são os limites, criar ali como tudo na vida, é uma relação. Por isso que eu acabo ficando muito amiga dos meus diretores, das pessoas que eu trabalho, e porque não tem como lidar com um ator sem tentar conhecê-lo minimamente, entender como ele reage a tudo que você... Entender os limites. Ali é um jogo de limites entre o ator e o diretor. E eu acho que tem que ter prazer em desenvolver isso. Se não tem, aí vai chamar um preparador de atores que vai fazer isso para você. Mas eu, se fosse diretora, jamais eu deixaria de preparar os meus próprios atores, que eu acho uma parte deliciosa. Eu não saberia, acho que foi mais para a Gilda mesmo essa pergunta, né, sobre essa questão do set, né, que eu não tenho essa vivência do... É delicada, é uma relação delicada. Sim. Gente, me pediram que fosse encerrando aqui, esse papo está uma delícia. Então, quero agradecer muito ao convite que me foi feito, né, pelo Luciano, pelo Eduardo, pelo Cine Fantasy, pelo qual eu tenho o maior carinho. Uma parte do que eu coloquei aqui realmente está indo para um livro. Coincidiu. Eu estava um pouco falando do que eu estou fazendo, mas também das dificuldades, né, por isso. E queria agradecer, e estar em companhia da Gilda só tornou tudo mais especial ainda. Então, muito obrigada. Obrigada, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou deixar o Eduardo dar umas palavras finais, mas eu queria que depois a gente tirasse uma foto aqui, todo mundo junto. E outra coisa, as inscrições estão abertas
tem diversos cursos. Tem curso de stop motion, game design para audiovisual, só de game design também. Tem de roteiro, gratuitos, então corre o risco de você demorar muito e perder. Então se inscreve agora. Gente, hoje foi o pontapé inicial da 16ª edição do Cine Fantasy. Amanhã nós temos as sessões no Centro Cultural São Paulo até o dia 14. São 3 sessões diárias, são no total 30, com 110 filmes, tá? Então espero vocês lá, totalmente no Vástico, dou de graça, entrada franca. Então divulguem, a programação está completa no site, vocês estão com o folder da programação. Quem não recebeu ainda, é só pegar ali do lado de fora. Quero agradecer mais uma vez Gilda, Luísa, Sara. E vamos fazer o seguinte? Vem para cá, vamos tirar uma foto todo mundo? Vamos?